Olá, amigos! Vamos falar um pouco hoje sobre hiperidrose primária, condição essa que atinge entre 2 a 3% da população mundial e que, por causar um intenso desconforto, impacta grandemente na qualidade de vida de muitos pacientes e, por esse motivo, é considerada uma doença. Importante diferenciar a hiperidrose primária localizada, que é aquela que tende a acometer mãos, pés, axilas, rosto, de forma isolada ou combinada, da sudorese profusa, que pode atingir o corpo inteiro, que em geral ocorre mais tardiamente e pode sim estar relacionada a outras doenças ou efeito colateral de medicações. O sintoma que define a hiperidrose é a presença de um suor desproporcional à situação em que o paciente se encontra e localizado em determinadas partes do corpo: axila, mãos, pés, face e crânio. A hiperidrose pode ocorrer de uma forma isolada em alguma dessas partes, por exemplo, tem pacientes que têm o suor somente na axila, ou de forma combinada, sendo a combinação mais frequente a de mãos e pés. Esse suor, apesar de não causar outros transtornos orgânicos no paciente, ele leva a um intenso estresse social. Muitas vezes o paciente entra na sala e sente o desconforto de todo mundo olhar para ele porque ele está suando demais na axila, mesmo estando num dia frio, ou na hora de cumprimentar uma pessoa, o interlocutor sente a mão do paciente molhada. Isso leva a um constrangimento. Esse constrangimento pode ser tão grande que ele impacta na qualidade de vida do paciente, sendo que muitos pacientes acabam ficando retraídos ou, às vezes, deixam de fazer algumas coisas por conta da hiperidrose. Em relação às causas da hiperidrose primária, não existe uma causa bem definida, apesar de ocorrer muito frequentemente, como a gente já havia falado, em torno de 2 a 3% da população mundial. Todavia é importante, mais uma vez, a gente separar da hiperidrose secundária, que essa sim pode ter causas e causas relativamente graves, como problemas cardiovasculares, problemas oncológicos, alguns tumores, problemas endocrinológicos. Então, separar esse suor que é localizado de um suor que seja profuso e que já aparece numa fase mais tardia da vida. Muitos pacientes perguntam qual é a diferença do suor para a hiperidrose. A gente precisa suar. Suar é uma condição normal e necessária ao controle de temperatura do corpo. A gente vai chamar de hiperidrose quando você tem um suor desproporcional, ou seja, mesmo estando numa situação mais fria e o paciente em repouso, ou seja, sem atividade física, ele começa a suar de forma profusa e isso tem que ser localizado em determinadas partes do corpo: mãos, pés, axila, rosto, crânio. Quando a gente tem essa condição, aí sim a gente define a hiperidrose. Uma coisa importante é que a presença da hiperidrose não determina necessariamente a necessidade do tratamento. A gente pensa tratar quando o paciente portador de hiperidrose sofre sim com o desconforto, seja ele social ou seja ele emocional, muitas vezes transformado em ansiedade. Isso sim gera necessidade de um tratamento dessa condição. E como fazer essa distinção se precisa ou não tratar? Isso nem sempre é fácil. Tem conhecidos meus que têm hiperidrose e que optam por não tratar porque não se sentem desconfortáveis. Então, se você é portador de hiperidrose e está na dúvida se precisa ou não tratar, você simplesmente deve responder a simples pergunta: o quanto isso impacta na sua vida? Você muda o seu tipo de roupa por conta da presença da hiperidrose? Você tem algum desconforto ao cumprimentar as pessoas? Você tem medo de algumas situações sociais ou evita algumas situações sociais por causa da presença desse suor excessivo? Se a sua resposta for sim, recomendo que você procure um especialista para conversar um pouco sobre as formas de tratamento. Existem diversas modalidades de tratamento para hiperidrose, desde medicações orais, tratamentos tópicos até a cirurgia. A efetividade desses tratamentos é variável, bem como o desconforto que cada um deles pode gerar. Por isso, para saber exatamente qual que é o melhor tratamento para o seu caso, é importante a discussão dessas várias modalidades com o seu médico especialista. É importante ressaltar que de todos os tratamentos, 3 acabam sendo os mais utilizados justamente por ter uma efetividade maior. Sejam as medicações anticolinérgicas, basicamente a oxibutinina, as aplicações de botox e a cirurgia. Em relação à medicação, ela tem que ser tomada, é um uso contínuo, o paciente não vai se curar com a medicação. O botox, apesar de ter uma efetividade que dura um certo tempo, ele também é temporário, acaba depois de 6 a 9 meses precisando reaplicar.
E nesse sentido, a cirurgia acaba sendo a opção de muitos dos pacientes, porque além de muito efetivo, seguro, acaba sendo o único tratamento definitivo para a hiperidrose. Em relação ao tratamento cirúrgico da hiperidrose, nós chamamos de simpatectomia. Através de pequenas incisões, nós conseguimos bloquear o estímulo para essa sudorese excessiva em determinados locais. É atualmente realizada por videotoroscopia, ou seja, uma técnica minimamente invasiva que garante bom resultado, com um baixo índice de complicação e com um resultado estético muito bom. Alguns grupos utilizam 2 incisões de cada lado do tórax, outros, como o nosso grupo, 1 incisão de cada lado do tórax. Importante salientar que a simpatectomia torácica, que é o procedimento mais utilizado para hiperidrose, ele vai ser efetivo nas formas de hiperidrose craniofacial, axilar e palmar, mas não vai ter impacto na hiperidrose dos pés. Por ser minimamente invasiva, o paciente recupera rapidamente as suas atividades. Em geral, os pacientes operam no mesmo dia que internaram, recebem alta no dia seguinte, fazem uso de medicação em torno de 7 a 10 dias e a grande maioria dos pacientes, em torno de 90%, em 15 dias já estão liberados, inclusive para retornar às suas atividades físicas mais intensas.